Fala pessoal da Aquicultura, João Caran aqui para mais um Aqua Resumo. Hoje excepcionalmente na quinta, porque ontem a gente estava muito ocupado metendo 3 gols na Escócia. Esse episódio vem reforçado, como a gente ficou 2 semanas sem os resumos por aqui, por conta da AquiShow e algumas novidades que vamos trazer nas próximas semanas, a gente reuniu o que de mais importante aconteceu no nosso setor da aquicultura nessas últimas 3 semanas. É bastante coisa, então vamos direto ao ponto. Hoje eu tô sozinho porque o Henrique Corga, nosso parceiro, tá focado na redação de notícias. Ontem foi Jogo do Brasil, mas anteontem, dia 23, foi o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia. É uma data que conversa diretamente com a aquicultura. Muito do que sustenta a produção dos viveiros aos sistemas de cultivo passa pelo trabalho de engenheiras no setor. Então fica aqui o nosso reconhecimento. Esse episódio chega até vocês graças às empresas parceiras que apoiam a aquicultura nacional, DSM Firmenich, INVI, MSD e Veromar. Nosso muito obrigado e vamos para o nosso giro triplo do setor. Eu prometo que sem enrolação. O governo de São Paulo decidiu taxar o filé de tilápia importado do Vietnã, aplicando ICMS já na entrada do produto no estado. A medida atende uma mobilização da Peixe SP e segue o modelo que Minas Gerais já tinha adotado. O objetivo é equilibrar a concorrência com o peixe asiático e conter o risco sanitário ligado ao Tilapia Lake Virus, que circula nos plantéis vietnamitas. A AquiShow Brasil 2026, realizada nos dias 9, 10 e 11 desse mês em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, recebeu mais de 6 mil visitantes, com participantes de vários estados e de 20 países, principalmente da América Latina. Eu estive por lá nos 3 dias de feira, que reuniu toda a cadeia produtiva, de produtores a empresas de nutrição, saúde animal e equipamentos, além de órgãos públicos como o MPA e o SEBRAE, com programação técnica focada em mercado, inovação e gestão. Quero inclusive agradecer a participação de todos os que estiveram lá comigo e com a Gabi no Aqua Quiz que fizemos por lá. Como todo ano, foi muito legal, quase 2 horas de competição para ver quem acertava mais das quase 50 perguntas sobre o nosso setor. Apesar de ser uma competição saudável e educativa, quanto mais perto do final, mais tenso foi ficando. Quem saiu com a vitória foram a Júlia e a Dandara, que levaram R$1.000 cada uma. A Júlia Custódio é graduanda em zootecnia na Universidade Federal de Uberlândia e foi campeã da categoria estudante. Já a Dandara de Carvalho é engenheira de aquicultura e ficou no pódio da categoria profissional. Vale uma menção honrosa para o nosso colunista Eduardo Sanches, que ficou em 2º lugar na classificação geral. Então parabéns às meninas e também aos 10 finalistas e a todos os participantes que, por sinal, foram muito bem. Nos vemos em mais um Aqua Quiz na AquiShow do ano que vem. Acabou de ser lançado o relatório mais importante do setor, o Estado Mundial da Pesca e Aquicultura 2026, conhecido pela sigla em inglês SOFIA. Ele é o documento publicado a cada 2 anos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, que analisa o cenário global e regional da pesca e da aquicultura, fornecendo dados essenciais sobre estoques de peixes, produção, comércio, consumo e sustentabilidade. No relatório que saiu esse mês, com dados de 2024, mostraram que a pesca e a aquicultura mundiais bateram recorde com uma produção de 235 milhões de toneladas. E o destaque é para nós da aquicultura, que já respondemos por mais de 60% e nos firmamos como a principal fonte de pescado do planeta. Sim, já tem mais produto da água de cultivo que da água de pesca no mercado mundial. E esse número segue crescendo. É muito motivo para a gente da aquicultura comemorar. A produção ainda é concentrada na Ásia, que sozinha responde por 89% dos animais aquáticos cultivados, enquanto a América Latina ainda representa apenas 4%. Pessoal, tem muito chão, ou melhor, muita água pela frente. O Brasil foi citado pelos testes bem-sucedidos de petrechos biodegradáveis, que reduzem a pesca fantasma, que são redes, linhas, anzóis e armadilhas que foram perdidos ou abandonados ou ainda descartados no oceano. Então, ponto para a aquicultura e ponto para o Brasil.
Pesquisadores na Índia desenvolveram uma alternativa aos hormônios sintéticos para produzir lebistes machas, usando nanopartículas de óxido de zinco carregadas com extrato de plantas. Nos testes, o tratamento atingiu até 88% de machos, contra cerca de 50% no grupo controle, além de melhorar o crescimento e a sobrevivência. A relevância é dupla. Os machos de lebiste valem até 4 vezes mais no mercado ornamental, e a técnica evita a persistência ambiental e os riscos à saúde dos hormônios tradicionais. Uma revisão da Unesp, em parceria com grupos europeus, apontou que o comércio global de peixes ornamentais impõe estresse severo e crônico aos animais em todas as etapas da cadeia, com altos índices de mortalidade. O estudo identifica gargalos como transporte e manejo inadequados, manuais sem base científica e um vácuo legal. Países como o Brasil regulam apenas a parte sanitária e ecológica, ignorando o bem-estar. As autoras propõem trocar o termo ornamental por peixe de estimação, para que esses animais passem a ter responsabilidade legal equiparável à de cães e gatos. Pesquisadores da EPAGRE e da Austrália criaram um modelo matemático para prever a alimentação filtradora da ostra em Santa Catarina e estimar os biodepósitos que ela gera no leito marinho. Segundo a simulação, uma fazenda típica de 3 hectares, com pouco mais de 1 milhão de ostras, deposita cerca de 74 toneladas de pseudofezes e 18 toneladas de fezes por ano no fundo. A ferramenta ajuda a calcular a capacidade de carga ecológica das fazendas e dá base científica para a certificação de sustentabilidade do cultivo na região. Pesquisadores do Reino Unido desenvolveram um fotobioreator vertical de baixo custo iluminado por LED para produzir espirulina em países com pouca luz natural. O sistema alcançou produtividade muito acima das lagoas abertas tradicionais e uma biomassa rica, com até 54% de proteína e altos teores de ficocianina, aproveitando ainda o CO2 de efluentes industriais no meio do processo. O ponto que o torna viável é o modelo de negócio, focando na extração da ficocianina de grau alimentício. O retorno do investimento sai em cerca de 1,7 anos. A UFMA, em parceria com a Codevasf, anunciou em São Luís uma unidade para transformar resíduos do pescado, como pele, ossos, escamas e vísceras, em bioinsumos de alto valor agregado. A estrutura recebeu cerca de 1 milhão de investimento e inclui um Open Lab de biotecnologia e um observatório de inovação, que vai mapear tecnologias emergentes e monitorar patentes do setor. A proposta é reduzir desperdício, gerar nova renda e consolidar o Maranhão como referência em pesquisa aplicada à pesca e à aquicultura. Voltando a falar da AquiShow, o ministro da Pesca e Aquicultura, durante o evento, Edipo Araújo, assinou o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura. O plano foi construído de forma participativa, ouvindo 6 cadeias produtivas, da piscicultura à aquicultura ornamental. Eu conversei com a secretária nacional de Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura. Vamos conferir, em 60 segundos, a excelente explicação da Fernanda de Paula sobre o plano. Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura. Plano que prevê ações para os próximos 10 anos. Ele é dividido em 4 eixos. Primeiro, sustentabilidade, meio ambiente e clima. Segundo, dados, ordenamento e governança. Terceiro, inovação, assistência técnica e sanidade. E o quarto vem competitividade, mercado e inclusão socioprodutiva. Com base nesses eixos, nós trabalharemos cada uma das cadeias produtivas, as ações informadas durante o processo de construção do nosso plano. A partir daí, nós estamos organizando a rede PROAC, que vai garantir a governança desse plano. A proposta é a participação do setor produtivo, de órgãos de pesquisa, de ensino, de extensão, órgãos de governo, todos eles trabalhando em prol da aquicultura nacional. Dentro dessa rede teremos 5 comitês temáticos permanentes: piscicultura, carcinicultura, aquicultura ornamental, ranicultura e répteis aquáticos, algicultura e malacocultura. E assim termos um ambiente colaborativo que atenda às demandas do setor produtivo. Seguindo com políticas públicas, o governo federal regulamentou uma medida que dá mais flexibilidade no uso da energia elétrica com desconto para os produtores rurais, incluindo a aquicultura. Pela nova norma, que regulamenta a Lei nº 15.235 de 2025, o produtor passa a escolher quando usar as 8h30 diárias de tarifa reduzida, dentro da janela das 9h30 da noite
às 5 da tarde do dia seguinte, de forma contínua ou fracionada. Para o setor, que depende de aeradores, bombas e sistemas de recirculação, isso pode significar um impacto na redução do custo operacional. A aquicultura está se firmando como uma ferramenta de conservação, indo além da produção de alimentos. Uma revisão internacional liderada pela Universidade de Auckland demonstrou isso e destacou casos como a recuperação de uma espécie de truta da América do Norte, que saiu da lista de criticamente ameaçada, e o uso de conchas descartadas para reabilitar fundos marinhos na Nova Zelândia. Os autores fazem uma ressalva importante: a aquicultura para conservação exige manejo genético próprio, focado em preservar a biodiversidade selvagem, bem diferente da engorda comercial. Um estudo em Hong Kong alertou que a fritura por imersão de pescado pode acumular níveis perigosos de arsênio no óleo, sobretudo as ostras. Ao fritar ostras em óleo, a concentração de arsênio no óleo chegou a 567 microgramas por quilo, o que é mais de 5 vezes o limite recomendado, porque o óleo reutilizado funciona como um reservatório que vai acumulando resíduos do alimento. Os autores apontam saídas, como filtrar o óleo com maior frequência e empanar o produto, e reforçam a necessidade de um controle de qualidade mais rígido na indústria de processamento. Pesquisadores chineses demonstraram que uma mistura de aminoácidos essenciais compensa a redução da farinha de peixe nas rações do camarão Vanamei sem perdas de desempenho. O suplemento, batizado de Nutrimix e feito de arginina, lisina e metionina, reestabeleceu o ganho de peso aos níveis normais, mesmo nas dietas com pouca farinha de peixe, além de melhorar a imunidade e a saúde intestinal dos animais. Para o setor, é uma rota concreta para formular rações mais baratas e sustentáveis, reduzindo a dependência de um insumo marinho que está cada vez mais caro e escasso. Agora, pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina desenvolveram um teste rápido, portátil e de baixo custo para detectar algas nocivas. A ferramenta identifica de forma precoce algas cujas florações representam risco para a biodiversidade e para as atividades econômicas ligadas à água, como a nossa. Testada na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, uma das vantagens práticas é que a amostra muda de cor durante a análise, como em outros testes de qualidade de água, o que simplifica a leitura do resultado e facilita o uso fora de um laboratório. E para fechar o bloco de notícias, outra boa notícia para a tilapicultura brasileira, parecida com a primeira notícia sobre a taxação no filé da tilápia estrangeira pelo estado de São Paulo. Agora, Pernambuco quem publicou uma portaria que proíbe a comercialização, industrialização e distribuição de pescado importado de países com diagnóstico positivo para o vírus TILV e para a síndrome da mortalidade precoce. Diferente de São Paulo, onde por enquanto só há sinalização para um decreto tributário, aqui a medida já está em vigor e barra tilápias do Vietnã e da Uganda, além de camarões de outros 11 países. Agora, nas colunas da semana, temos 3 publicações para comentar e vale a leitura de todas. A primeira é da coluna Cultivo de Moluscos, do Felipe Suplicy, pesquisador da EPAGRE, com mais de 20 anos de experiência em aquicultura marinha. Ele descreve sobre a seleção de locais para o cultivo de moluscos e parte de um ponto prático: instalar uma fazenda no lugar errado pode condenar o cultivo, por melhor que seja o manejo. A coluna detalha os fatores que o maricultor precisa avaliar antes de fechar uma concessão. Leitura recomendada para quem está começando ou pensando em expandir. A segunda é da coluna Aquicultura Ornamental Marinha, da professora Mônica Suzuki, da UFSC, que é referência na produção de peixes ornamentais marinhos. O tema é a rastreabilidade na aquariofilia marinha, e a pergunta que dá o título à coluna resume bem a provocação. O animal que chega ao aquário foi capturado na natureza ou ele foi cultivado? Ela mostra por que essa distinção é muito importante. Quem trabalha ou se interessa por ornamentais vai adorar. E a terceira é da coluna Segredo das Algas, da Stephanie Almeida, bióloga marinha e fundadora da Blue Sea, startup voltada ao cultivo de algas nativas. Ela aborda as mudanças climáticas e o que o cultivo de macroalgas tem a oferecer nesse enfrentamento, partindo de uma ideia interessante. Enquanto se discutem tecnologias bilionárias de captura de carbono, uma solução pode estar flutuando nas águas rasas do nosso litoral.
Vale bastante para entender o papel das algas na economia azul. As 3 colunas podem ser lidas no nosso site ou no aplicativo, ou ainda ouvidas em áudio narrado pela Júlia Martim no podcast Aquacoluna, disponível também no nosso aplicativo ou no Spotify, Apple Podcasts e até na sua Alexa. Links na descrição desse episódio. E agora um giro nos áudios dos nossos quadros de vídeos curtos. No Aquafake, vamos começar com a Ana Guerrelhas, sócia-diretora da Aquatec Aquacultura. Ana, a Aquatec já não vende mais linhagens para crescimento no Brasil. Isso é aqua ou fake? Aqua, é verdade. Desde 2023 nós paramos o programa de crescimento. Quem sabe nós vamos retomar, mas por enquanto é somente resistência. Já no Aquafake com a Camille Maria, mestranda da Universidade Federal do Oeste do Pará, a pergunta foi: Camille, o gosto de barro no peixe é por consequência da alimentação? Isso é aqua ou fake? Isso é fake, porque nem todo pescado oriundo da aquicultura tem o gosto de barro na sua carne. Isso ocorre por conta de um processo chamado off-flavor, que causa essa alteração no gosto ou no odor da carne do pescado, por conta de compostos orgânicos voláteis, de algas ou de bactérias que são presentes no cultivo. E isso faz com que tenha um acúmulo desses compostos na carne dele e, consequentemente, tenha essa alteração no produto final. E isso pode ser controlado na aquicultura. Renovação de água, controle de qualidade de água, do manejo, de aeração constante e também da questão do processo de despesca, né? Que tem todo um protocolo a ser seguido para que esse gosto não fique resíduo na carne, né? E o terceiro Aquafake foi a provocação: todos os micro-organismos no cultivo são ruins e devem ser eliminados? Quem respondeu foi o Alisson Angelim, diretor-presidente da Biotrends. Alisson, todos os micro-organismos no meu cultivo são vilões? Devo eliminar? Isso é aqua ou fake? Fake. Os organismos estão presentes em todos os sistemas produtivos. O que nós devemos fazer, o ponto-chave, é que nós devemos ter um equilíbrio, onde através de produtos de qualidade, probióticos e processos bem definidos, consigamos ter mais micro-organismos benéficos do que micro-organismos indesejados no sistema. E esse equilíbrio é o que traz qualidade ambiental, sanidade animal e, consequentemente, um resultado com viabilidade econômica e lucratividade nos sistemas produtivos. No botão da solução, também temos 3 convidados. Perguntamos ao Murilo Quintiliano, diretor de operações da Five Farms, qual o problema da aquicultura ele resolveria apertando um botão. Vamos conferir a resposta? Treinamento e capacitação de equipes e dos técnicos. Tem muito conhecimento científico hoje disponível, muito conhecimento técnico disponível, que precisa ser transformado em prática para ser aplicado no campo. Eu acho que tudo começa com uma equipe bem treinada e é nisso que a gente deveria focar. Já no botão da solução com o Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR, a resposta foi ainda mais rápida. Francisco, se você pudesse solucionar um problema da aquicultura hoje apertando um botão, qual seria? Simples. Regulação governamental é o nosso principal gargalo. E para fechar o botão da solução, o Cláudio Tessarolo, gerente de vendas da Beraqua, escolheu licenciamento ambiental. Vamos ouvir por quê? Com certeza seria o botão do licenciamento ambiental. Um dos grandes entraves, tanto para o crescimento, desenvolvimento, novas fazendas, tanto na agricultura como na carcinicultura, é a questão do licenciamento ambiental. Tem prejudicado muito, demora muito, e isso faz com que a gente não consiga gerar emprego, não consiga gerar renda. Enfim, ficamos de mãos atadas por uma demora inexplicável da questão dos licenciamentos. E teve também aquicultura com Gabi. Dessa vez, a Gabriela do Vale Pereira trouxe um tema importante para a sanidade dos cultivos: a vacinação em peixes. Tem muita gente que acha que ela ainda nem existe. Vamos conferir? Os peixes que chegam no seu prato podem ter tomado vacina, e isso é uma das tecnologias mais importantes da aquicultura moderna. A vacinação de peixes começou a crescer no Brasil por volta dos anos 2000, ali por 2011. Na produção de tilápia, os peixes são vacinados antes da fase de engorda, por volta de 15 a 30 gramas. E tem um detalhe importante: essa vacinação é feita individualmente. Sim, peixe por peixe. Hoje já existem vacinas contra bactérias e vírus, e o uso combinado das duas garantem resultados promissores, podendo alcançar até 95% de sobrevivência da produção. O objetivo é imunizar os animais no início da produção para prevenir o aparecimento de doenças na fase adulta. É importante deixar bem claro que essas doenças não afetam o consumo humano, e a vacinação ela é segura tanto para os peixes quanto para quem consome. Hoje,
Cerca de 60% da tilápia produzida no Brasil já é imunizada. Junto com a nutrição balanceada e o manejo correto, a vacinação ajuda a produzir peixes mais saudáveis e seguros, garantindo a segurança alimentar do Brasil. E é isso, pessoal. A gente conseguiu colocar tudo em dia nesse episódio reforçado. Foram 3 semanas de notícia num programa só, então obrigado por ficar comigo até aqui. Lembrando que perdemos a nossa conta no Instagram, mas já estamos com uma nova. Agora o nosso arroba em todas as redes sociais é aquaculturebr. No Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok e no Facebook. Mas a melhor forma de ficar por dentro de tudo é com o nosso aplicativo completo, rápido e muito leve. Por lá, você acessa notícias, colunas, podcasts, vídeos curtos, cotação da tilápia, ferramentas e muito mais em tempo real. Se você está ouvindo esse episódio pelo aplicativo, você sabe que é verdade. O link para iPhone e Android está aqui na descrição. Hoje a gente não teve o Koga por aqui, a gente está reestruturando a nossa equipe e vamos trazer bastante novidade nos próximos dias e o Aqua Resumo está confirmado nas próximas semanas. Desculpa pela falta de episódio nessas 2 primeiras semanas de junho, mas até o dia 1º de julho para mais um episódio aqui no Aqua Resumo. Um grande abraço e até lá! Você ouviu um podcast original Aquaculture Brasil.